No processo de reconstituição de tratores, um dos conceitos mais importantes que vamos ter que lidar é o conceito de dimensionalidade. Nós estamos acostumados a considerar a dimensão de alguns objetos ideais, como ponto, a linha, uma folha de papel. Então, nós teríamos que a dimensão de um ponto é zero, a dimensão de uma linha é igual a 1, a dimensão de uma área qualquer é 2, e a dimensão de, digamos, um cubo ideal, né, com superfícies lisas, ou uma esfera ideal com superfícies lisas, seria 3. Então, dependendo de como que esse objeto ideal se distribui em termos de comprimento, largura e profundidade, você tem a dimensão. O ponto ele não tem nem comprimento, nem largura, nem profundidade, então teria dimensionalidade zero. E a linha, ela tem uma propriedade, que é o comprimento dela. Então teria dimensão 1, e assim por diante. Contudo, dado a natureza dos atratores, nós precisamos estender esse conceito de dimensionalidade, porque os atratores, em geral, são objetos fractais. E os objetos fractais não se encaixam numa dimensionalidade inteira. Eles têm dimensionalidade fracionária, quebrada. Então, nós precisamos de um novo conceito que permita calcular a dimensionalidade dos atratores e de objetos mais genéricos possíveis e que ainda preserve a condição de que a dimensionalidade do ponto é zero e a dimensionalidade de uma área é 2. A necessidade de estender o conceito de dimensionalidade por exemplo, ou pode ser exemplificada por um problema concreto. Esse problema concreto estaria definido como sendo a questão de qual que é o comprimento da costa, pode ser a costa brasileira. Então, o comprimento é um conceito que não se adequa à costa brasileira ou de qualquer país ou de qualquer continente, porque, na verdade, o comprimento não é uma propriedade desse objeto que é a costa ou o litoral. Por quê? Porque se nós formos medir o comprimento da costa brasileira com uma dada régua, o resultado da medida vai depender do tamanho da régua. Então, por exemplo, se nós pegarmos uma régua, digamos, de 100 metros para medir este contorno aqui, você tem um resultado. Eu pego a régua daqui até aqui, digamos que tenha 100 metros, mais daqui até aqui, mais 100 metros, mais daqui até aqui, mais 100 metros, e aí eu vou ter um resultado que, sei lá, pode ser uns 500 metros até chegar aqui atrás. Não? Mas se eu pegar uma régua menor, uma régua de 1 metro, e colocar aqui, eu vou ter que alinhar essa régua junto às reentrâncias e saliências do formato exato da costa, né, da região de interseção da água com a terra. Para uma régua de 1 metro, esse valor vai dar muito maior do que para uma régua de 100 metros. E essa diferença, ela não é uma diferença pequena, é uma diferença considerável. Né? Se eu pegar uma régua de 10 centímetros, esse valor vai ser ainda maior. Né? Então, quanto menor for o tamanho da régua, maior vai ser o resultado, porque eu vou vendo um maior número de reentrâncias e saliências. Então, comprimento não é um bom parâmetro para se atribuir a um objeto dessa natureza. Né? Então, se nós formos medir a dimensionalidade de uma linha como essa, usando uma definição mais genérica de dimensionalidade, nós vamos ver que não é nenhum que seria próprio de uma linha e nem 2 que seria próprio de uma área, mas um número intermediário entre 1 e 2. Qual é esse conceito mais genérico de dimensionalidade? Então, ele obedece
essa relação aqui, né? Então, ele é uma razão de 2 logs, né? Onde, quando eu tenho um objeto, eu vou tentar preencher esse objeto com vários pequenos objetos de largura epsilon. E a quantidade de objetos que eu utilizar preenchendo totalmente o objeto que eu quero mensurar seria NE. NE seria o número de objetos que eu coloco para preencher aquilo que eu quero medir. Então, por exemplo, se eu tenho a costa brasileira e uma régua de 100 metros, então seria quantas réguas dessa em sequência eu teria que colocar para acompanhar todo o contorno da costa brasileira, né? Então, se eu fizer o log desse número e dividir pelo log do inverso do tamanho da régua, eu teria um valor de dimensionalidade. Contudo, como nós vimos, eu teria que alterar o tamanho da régua e ver que efeito isso teria no todo. Então, o conceito genérico de dimensionalidade, ele prevê que eu vou pegar uma régua de tamanho cada vez menor. Quanto menor o tamanho da régua que eu coloque, mais eu me aproximo do valor real, de fato, da dimensionalidade nessa definição estendida que nós temos. Digamos, por exemplo, que eu quero saber a dimensionalidade de uma área de 1 metro quadrado. Essa área de 1 metro quadrado, um quadrado, ela tem 1 metro de largura e 1 metro de comprimento. E eu uso para isso elementos de 10 centímetros de lado. Eu vou usar quadrados com 10 centímetros de lado e tentar preencher toda a área de 1 metro quadrado com esses elementos, com esses pedaços. Então, o tamanho epsilon seria 0,1 metro, que seria os 10 centímetros. Então, aqui eu teria 1 dividido por 0,1 dá 10. E log de 10 dá 1. Então, isso aqui tudo daria 1. Agora, quantos quadradinhos quantos elementos desse eu necessitaria para preencher toda a área de 1 metro quadrado? Então, como eu tenho 1 metro de lado, né, tanto de largura quanto de comprimento, eu precisaria de 10 quadradinhos desses para cumprir um lado, né, tanto na largura quanto no comprimento. Então, a quantidade total de quadradinhos que eu precisaria colocar seria 100. Então, aqui eu teria log de 100, que é 2. Então, isso aqui dá 2 sobre 1, que é 2. Né? Então, a dimensão ou dimensionalidade de uma área de 1 metro quadrado seria 2. Então, essa definição de dimensionalidade mais genérica, ela abarca os valores que nós atribuímos aos objetos ideais. Contudo, existe uma diferença muito grande entre os objetos ideais que nós concebemos na nossa mente e os objetos reais. Os objetos reais são cheios de reentrâncias e saliências. Então, para cada reentrância que o objeto tem, vamos pegar um objeto que nós podemos manipular, um objeto real. Esse objeto real ele tem reentrâncias. Então, em cada reentrância que ele tiver, é menos espaço para eu preencher com esses elementos, né, de tamanho epsilon. Então, quanto mais reentrâncias eu tiver, mais buracos, né, mais imperfeições nesse sentido, menor vai ser a dimensionalidade dele. Então, como todo objeto que nós manipulamos, né, no dia a dia tem reentrâncias, a dimensionalidade de qualquer objeto que nós conseguimos pegar com a mão vai ser menor que 3, na verdade. Né? Então, quanto mais buracos ele tiver, quanto mais reentrâncias ele tiver, menor vai ser a sua dimensionalidade. Vamos pegar, por exemplo, uma árvore. Se nós pegarmos uma árvore sem folhas, digamos que as folhas caíram, né? É o período de seca aqui no centro do Brasil, então a árvore perdeu as folhas, então resta uma estrutura que é feita do tronco e dos galhos. Essa estrutura, ela, olhando para ela, você tem a impressão que é uma coisa próxima de linha, um conjunto de sequências de linhas, né?
sugerindo uma dimensionalidade igual a 1. Contudo, a árvore é mais do que uma sequência de linhas, ela tem uma certa espessura e tudo mais, né? Os galhos têm uma certa espessura. Então, normalmente, a dimensionalidade de uma árvore está entre 1 e 2. Esse é o valor, mais ou menos, que você obtém para uma árvore, né? É lógico que depende da árvore, depende da espessura dos galhos, quanto de reentrâncias ela tem e tudo mais, mas não vai ser 3 a dimensionalidade de uma árvore, né? E é importante notar também que a árvore é um objeto real, ela teria uma dimensionalidade menor que 3, mas ela está imersa num espaço, que é o espaço tridimensional, o espaço que a gente vive, né, tem 3 dimensões. Então, o conceito de dimensionalidade ele pode ser atribuído tanto ao objeto, quanto também ao espaço em que ele está imerso, né? Então, a dimensionalidade do espaço em que o objeto está imerso, a gente chama de dimensão de imersão, e a dimensão do objeto seria a dimensão propriamente dita, né? Só que nós vamos utilizar esse conceito de dimensionalidade não para um objeto propriamente dito, mas um fenômeno. Eu lembro que nós estamos estudando séries temporais, mas, segundo o teorema de Takens, nós podemos dispor a nossa série temporal em correspondência com suas séries defasadas e fazer gráfico disso. Então, eu posso pegar uma série original, colocar contra uma série defasada e fazer um gráfico, e aí vai aparecer uma figura. E eu posso medir a dimensionalidade dessa figura que aparece, que seria o atrator ou a projeção do atrator num espaço com uma certa dimensionalidade, né? Então, nós podemos medir a dimensão do atrator com base nesse conceito estendido de dimensionalidade. Bom, se eu tiver uma linha, mas essa linha for interrompida, como essa figura que está aqui, utilizando esse conceito genérico de dimensionalidade, eu teria que pegar um elemento unidimensional de comprimento, né? Porque é para preencher essa linha aqui. E teria que fazer o tamanho desse elemento de comprimento tender a 0. Então, eu teria que pegar um segmento muito pequenininho aqui, e colocando nessa linha, nos lugares onde existe a linha, né, porque ela é uma linha interrompida, não nesse espaço aqui eu não colocaria, mas colocaria todo nessa sequência aqui, depois aqui, depois pularia para essa sequência, e aí contaria quantos elementos pequenininhos de comprimento eu consegui colocar aqui, que seria esse número aqui, e registraria qual que é o comprimento desse elemento, né? Fazendo essa conta, quando nós temos uma linha interrompida, a dimensionalidade dela vai dar um número menor que 1. Por quê? Porque nós temos algo que é menos que uma linha. Se fosse uma linha contínua, a dimensionalidade daria 1, sem considerar a largura. Vamos supor que a largura fosse infinitamente pequena, fosse 0 a largura dessa linha, né? Mas se ela fosse contínua, esse D teria que dar 1. Aqui nós temos menos que uma linha, então esse D vai dar menor que 1. Para um objeto que está no espaço bidimensional, como esse daqui, né, é um daqueles objetos que nós obtivemos brincando com as defasagens temporais, né, para dados de temperatura. Para eu medir a dimensionalidade desse objeto no espaço bidimensional, eu teria que conceber elementos de área, quadradinhos, e pegar um quadradinho com largura muito pequena, porque aqui o epsilon tende a 0. Aí eu pegaria quadradinhos muito, muito pequenos, e todo lugar onde está em azul aqui, eu colocaria um quadradinho e contaria quantos quadradinhos eu precisaria colocar para pegar todos os pontos aqui, ou seja, preencher todo o objeto, né? Então, eu contaria esse número e teria qual que seria a dimensionalidade desse objeto aqui. Para um objeto que está no espaço 3D, aqui, por exemplo, eu tenho o atrator de Hosler, né? Então, ele é um conjunto de linhas, mas um conjunto de linhas que
não está nem no plano, ele não é contido no plano, é contido no espaço tridimensional, porque eventualmente a linha sobe aqui, né? Depois desce, fica no plano de novo um tempo, depois sobe de novo, né? Então é um objeto que está no espaço tridimensional. Então, como está no espaço tridimensional, eu terei que pegar um elemento cúbico, né? E fazer pegar um cubo muito pequeno, fazer com que o lado desse cubo fosse o menor possível. Então, fazer o epsilon tender a zero. E aqui também eu colocaria, então, vários cubinhos, né? Um do lado do outro, seguindo a linha, e contaria quantos cubinhos eu teria que colocar no total, né? Então, novamente, aqui eu teria um valor de dimensionalidade. Bom, esse procedimento, ele, embora eu não consiga fazer o gráfico, visualizar graficamente, mas ele não se restringe ao espaço tridimensional. Eu poderia estender isso além do espaço tridimensional, considerar um espaço em 4D, um objeto ali dentro poderia ser um objeto cuja dimensionalidade é maior que 3, tá? Sempre a dimensionalidade do objeto tem que ser menor do que a dimensionalidade do espaço que eu contém, mas como eu estaria no espaço 4D, a dimensão desse objeto poderia ser maior do que 3, então eu teria uma coisa que a gente chama de hiperobjeto, né? Então, nesse caso, eu teria que pegar um hipercubo, né, que ele é de dimensão 4, que teria largura, profundidade, largura e mais uma dimensão ainda, né? E preencher todo o hiperobjeto com esses hipercubos, com um lado muito pequenininho, e contar quantos eu precisaria para preencher o objeto. Não dá para fazer isso visualmente, mas dá para fazer isso matematicamente, como nós vamos ver em seguida. Bom, esse é o conceito de dimensionalidade. A gente vai aplicar esse conceito de dimensionalidade para medir essa propriedade de atratores reconstituídos no espaço e tempos defasados, de acordo com o teorema de Takens, e vamos ver que tipo de informação nós podemos tirar daí. Para calcular a dimensionalidade dos atratores, nós não usamos exatamente aquela definição de dimensionalidade, mas um algoritmo semelhante, um algoritmo correspondente àquilo. Por uma questão de praticidade, por uma questão da natureza dos dados de uma série temporal. Esse algoritmo, que é bastante utilizado pelos pesquisadores do mundo inteiro, é o algoritmo de Grasberger e Procaccia. O Grasberger e Procaccia desenvolveram esse procedimento matemático. O artigo foi publicado em 1983 e desde então tem sido aplicado em várias áreas do conhecimento. A ideia deles é que a dimensionalidade ela pode ser estimada também por uma razão de logaritmos, né? Mas essa razão de logaritmos ela é igual a um logaritmo de um coeficiente de correlação entre os dados e um parâmetro R que é semelhante àquele parâmetro epsilon que nós tínhamos na relação anterior. Bom, quando nós pegamos uma série temporal, nós dispomos essa série temporal frente a um certo número de sequências defasadas, como está mostrando aqui nessa planilha, nessa figura. Então, nós temos aqui os dados originais, vamos supor que esses dados originais, por exemplo, sejam de temperatura. Então, você tem essa temperatura e você faz uma defasagem, copia esses dados aqui na outra coluna e desloca eles para baixo dentro de um certo tal que é determinado por aquele método da informação mútua. Depois nós vamos fazer um exemplo completo em que vamos calcular, realizar todo o procedimento até chegar no resultado da dimensionalidade. E eu posso fazer quantas vezes eu quiser isso, né? Então, por exemplo, se eu tenho os dados originais e faço mais 2 vezes, eu estou colocando esses dados
dentro de um espaço tridimensional. Então, eu tenho a coluna A, coluna B e coluna C. Eu posso fazer um gráfico 3D desses dados e cada linha desses dados, cada linha dessa sequência de números vai corresponder a um ponto na figura que vai aparecer nessa representação tridimensional. O algoritmo de Grasberg e Procaccia está baseado em um coeficiente de correlação que vai medir o conjunto esses pontos estão, né? Então, se você tiver pontos muito próximos uns dos outros, você vai ter um alto grau de correlação. E se esses pontos estiverem muito espalhados, um baixo grau de correlação. Mas a maneira de nós medirmos essa correlação é muito correspondente à ideia original de como calcular a dimensionalidade na definição estendida. Nós vamos imaginar, por exemplo, digamos que nós estamos representando os dados num plano, né? num espaço bidimensional. Então, nós temos duas colunas lá na nossa planilha eletrônica, a coluna de dados originais e a coluna de dados defasados. Então, eu tenho um dado com uma defasagem só. Então, eu tenho pontos sobre um plano formado nesse espaço bidimensional. A ideia do Grasberg e Procaccia em torno de cada um desses pontos, fazer um círculo. E depois, então, você teria um círculo em torno de cada um dos pontos. Depois, você fazer o tamanho desse círculo aumentar. Você faz um círculo muito pequeno em torno dos pontos, de todos os pontos inicialmente, e depois você aumenta gradualmente o raio desses círculos em torno de cada ponto. Então, o R que nós temos aqui seria o raio desses círculos. E o que seria o C? C mediria quantos outros pontos caem dentro do círculo que eu fiz em torno de um dado ponto. Então, esse C vai mostrar esse grau de compactação dos pontos. Então, se mesmo para uma circunferência pequena aparecer vários outros pontos dentro dessa circunferência, então quer dizer que os pontos estão bem juntos uns dos outros, então esse C aqui vai dar um número grande. Se eles estiverem espalhados, eu vou ter que aumentar muito o R, de tal forma a fazer com que outros pontos apareçam dentro das circunferências que foram colocadas em torno de cada um dos pontos. Então, nós vamos contar quantos pontos caem dentro de cada circunferência feita em torno de cada ponto original. E a função que vai medir isso, a gente chama de função de Heaviside. Ela é se a distância entre os pontos for menor do que o raio. Então, se a distância entre os pontos for menor que o raio, porque o ponto J está dentro da circunferência feita em torno do ponto I. Se a distância entre os pontos for maior que o raio, essa função retorna o valor zero. Então, é porque o ponto não está dentro da circunferência. E vamos somar essa quantidade, quer dizer, nós vamos contar quantos pontos estão dentro de cada circunferência, somando nas circunferências em torno de cada um dos N pontos que nós vamos ter, né? O N é próximo do número de dados total que eu tenho. E depois dividir isso por N-1 para normalizar esse coeficiente de correlação. Então, se você fizer isso para vários raios diferentes, né? Então vamos fazer uma sequência aumentando o valor de R, né? Para cobrir desde um R muito pequeno até um R razoavelmente grande, nós vamos ter uma curva ascendente, uma curva em que o log de C aumenta com o R, né? Quanto maior o R, maior vai ser o log de C. E aí nós vamos pegar a inclinação dessa curva e isso vai nos dar a dimensão, aqui nós chamamos de D2, para distinguir exatamente em relação
aquela primeira definição genérica de dimensionalidade que demos anteriormente. Então, vai ser um D2, né? Muitas vezes na literatura é usado esse termo mesmo, D2, como sendo essa inclinação de log de C em função de log de R. Essa a expectativa que nós temos é que isso dê uma reta, embora não seja bem uma reta. Se nós pegarmos aqui o resultado esperado, né, nós temos que eu tenho uma reta, uma região de reta, mas a curva que vai aparecer, na verdade, para R's muito grandes, ela vai chegar num platô. E se eu pegar R's muito pequenos, dá para ver que aqui também vai estar num platô. O que significa esses platôs? Aqui, esse platô aqui significa que o raio é tão pequeno, que não pega nenhum outro ponto. Então, nesse caso, eu teria um mínimo de correlação. Seria zero, na verdade. A minha correlação, né, daria um log de C infinito, né? Mas, na verdade, a gente conta o próprio ponto, então o valor mínimo é 1, então isso dá um log zero, né? Então, essa curva, na verdade, ela vem de um platô para log de C igual a zero, depois atinge um estado intermediário, uma região intermediária que é esperado que seja reto, e depois satura e atinge outro platô. Esse platô seria a condição em que você chega num raio do círculo em que apenas um círculo pega todos os outros pontos. Então, não adianta mais aumentar o tamanho do círculo, né, da circunferência, que não vai se pegar mais dados. Então, aqui, como você está normalizando para n-1, né, então isso aqui tende a zero, né, nesse valor aqui. Bom, o valor da dimensionalidade seria a inclinação dessa sequência reta aqui. Então, é uma situação um pouquinho diferente do que nós tínhamos naquela primeira definição de dimensionalidade, porque nós não vamos fazer aqui o R, o limite do valor quando o R tende a zero, porque se nós fizermos isso, eu vou para esse extremo aqui. Não, nós vamos pegar valores intermediários de R. Isso normalmente é o que se tem quando você tenta medir a dimensionalidade de objetos reais, né? Então, dependendo da escala de tamanho do objeto, se eu colocar um epsilon muito, muito pequeno, eu já não estou vendo mais a realidade. Por exemplo, se eu for tender realmente, rigorosamente, o epsilon para zero, eu chegaria até os átomos, até o tamanho dos átomos. Ali não teria muito sentido medir a dimensionalidade do objeto. Então, eu tenho que medir, fazer o epsilon atingir valores pequenos, mas não extremamente pequenos, né? Dentro de uma região intermediária em que faça sentido a medida ou a estimativa da dimensionalidade. Bom, o algoritmo de Desberg e Procaccia, ele diz que você tem que fazer isso primeiro pegando uma defasagem, então você faria isso com círculos em torno de pontos num espaço bidimensional e depois ir aumentando as defasagens. Então você pegaria uma terceira sequência em que aqui a defasagem seria de 2 tal, e aí você poderia fazer um gráfico tridimensional disso, você teria pontos num espaço tridimensional. Então, em vez de traçar circunferências em torno de cada ponto, você traçaria esferas em torno de cada ponto e variaria o raio da esfera, né? Novamente, você teria um gráfico de resultado semelhante, como tem aqui. Aqui seria para o plano, n igual a 2, e aqui seria para n igual a 3, né? Que seria no espaço tridimensional. Mas não se detém também. Você iria para 4 dimensões, 5 dimensões, 6 dimensões, até que a inclinação ela tenda a um valor fixo, até que ela sature.
Nem sempre ela satura, mas a meta seria verificar essa saturação e em quanto daria essa saturação. A inclinação, na condição em que a dimensionalidade não mais varia com a dimensão do espaço em que o atrator está inserido, seria a dimensão do atrator. Para 4 dimensões, não é possível graficar, mas eu posso imaginar que eu teria uma distribuição de pontos que formaria uma hiperfigura do atrator, e nós podemos traçar hiperesferas em torno de cada ponto. Como que nós podemos fazer isso matematicamente, estendendo para dimensões maiores, né? Bom, aqui, segundo o algoritmo, eu teria que medir a distância entre 2 pontos da figura que aparece num espaço com uma certa dimensionalidade. Só uma observação, nós estamos aqui, na verdade, descrevendo uma versão do algoritmo Gunzberg-Procaccia, de tal forma como é descrito na obra Exploring Complexity de Nicoli e Prigogine. Tá? Bom, como vamos medir a distância entre os pontos num espaço de muitas dimensões? Bom, quando nós colocamos numa planilha várias sequências de dados defasadas, aqui nós podemos fazer quantas defasagens quisermos, porque é só acrescentar mais uma linha e mais uma defasagem. Então, aqui, por exemplo, nós teríamos até um espaço pentadimensional. Nós temos 5 colunas aqui. Em qualquer que seja a condição, qualquer que seja o número de colunas consideradas, cada linha da planilha correspondente vai corresponder a um ponto nesse hiperespaço. Então, aqui eu tenho um ponto. E se eu selecionar 2 pontos, eu posso medir a distância entre esses 2 pontos, né? Então, eu posso medir a distância entre esse ponto amarelo e esse ponto verde. Como que nós fazemos isso? Nós usamos o teorema de Pitágoras generalizado para N dimensões. Então, o que nós temos que fazer? Aqui seria a primeira variável, né? Aqui seria a segunda variável, aqui a terceira variável, a quarta variável e a quinta variável. Então, o teorema de Pitágoras nos diz que nós temos que fazer a diferença entre as variáveis elevado ao quadrado e somar todas as diferenças e depois extrair a raiz quadrada. Isso nos daria a distância entre esses 2 pontos. Então, o que nós temos que fazer? Pegar cada par de coordenadas aqui, fazer a diferença e elevar ao quadrado. Então, aqui, por exemplo, temos 25,51 e pouco e 27,10. Então, eu vou ter que pegar 25,51 menos 27,10, tudo isso elevado ao quadrado. E depois somar com essa diferença aqui. 15,54 menos 20,98. 15,54 menos 20,98. Faz a diferença e eleva ao quadrado. E a mesma coisa para essas 2 coordenadas, essas 2 coordenadas e essas 2 coordenadas. Então, aqui teria 14,38 menos 13,55, está aqui, elevado ao quadrado. 15,06 menos 14,48, estaria aqui, elevado ao quadrado. Menos 16,53 menos 15,96, estaria aqui, elevado ao quadrado. Se tivéssemos 6 colunas, então para n igual a 6, eu teria mais uma diferença elevada ao quadrado aqui. E depois basta extrair a raiz de tudo isso, nós temos a distância entre os pontos. Então, nós podemos mensurar matematicamente, usando um programa de computador, essas distâncias e comparar essas distâncias com o raio da hiperesfera que nós estamos considerando. Então, se essa distância for maior do que esse raio, nós não consideramos, nós não contamos. Se for menor do que o raio, nós contamos, né, e acrescentamos um a mais no nosso coeficiente de correlação. Então, assim, nós podemos medir qual que é o grau de correlação entre os dados para qualquer dimensão que nós temos. Agora nós vamos verificar
como interpretar os dados oportunizados pelo algoritmo de Grasberger-Procaccia. Bom, os dados, eles geram uma figura que podemos colocar num gráfico, em que você tem vários pontos, né, dentro de um plano estabelecido aqui no eixo X, nós teríamos a dimensão do espaço, que conteria o atrator reconstituído, e aqui a dimensionalidade do atrator. Então, o valor que sai do algoritmo de Grasberger-Procaccia, o D2 estaria aqui, né? Então, eu colocaria no eixo Y. Mas lembre-se que eu tenho que fazer isso para várias dimensões do espaço de imersão. Ou também poderemos colocar para vários números de colunas na planilha do Excel. Então, começando de 2, depois 3, 4, 5 e assim vai, né? De 1 em 1. Então, você teria para cada dimensão de imersão, como chamamos esse eixo aqui, você teria uma dimensão de correlação, que é como nós chamamos esse eixo vertical, e aí você tem uma figura, né, aqui, né? Lembrando que cada ponto desse, correspondendo a cada dimensão de correlação, cada D2, ele corresponde a uma inclinação de uma linha que é obtida pela correlação de log de C com log de R, para cada simulação, para cada dimensão do espaço que contém o atrator, né? Então, esse N aqui seria a nossa dimensão de imersão, e o valor da inclinação, aqui a gente pode fazer uma regressão linear para obter essa inclinação, seria os valores de dimensão de correlação. Então, o gráfico que nós obtemos é um gráfico de dimensão de correlação contra dimensão de imersão. Então, nós vamos ver o perfil desse gráfico. E esse perfil nos dá muita informação a respeito dos nossos dados. A primeira informação que podemos obter é qual o peso da componente estocástica em relação à componente determinista. Então, se nós formos lembrar do que vimos anteriormente, na nossa representação de série temporal, nós dissemos que o futuro ele pode ser tido como uma memória do passado, que seria a componente determinista, e mais um ruído, mais uma componente estocástica aleatória que a gente não tem condições, não tem possibilidade de descrever teoricamente. Então, nós temos essa componente que não temos uma descrição teórica, porque é aleatória, e a outra componente que nós podemos modelar. Então, qual é o peso dessas duas componentes? Então, se essa distribuição de pontos, ou seja, o gráfico que eu obtiver, não satura, sempre aumenta, é porque a componente estocástica nos meus dados é significativa. Quando eu tenho 100%, né, um dado que é 100% aleatório, obtido, digamos assim, um sorteio que não tem vício algum, essa curva aqui, ela deveria seguir os 45 graus. Então, se por alguma eventualidade eu obtiver uma curva que cresce próximo aos 45 graus, eu vou saber que aqueles dados são dados puramente estocásticos, não tem nada de equacionável, de previsível, de modelável dentro dos dados. Por outro lado, se os dados eles crescem, se a curva cresce e atinge um platô, dado que esse platô seja horizontal, quer dizer que o peso da componente estocástica é zero, ou seja, os meus dados são totalmente deterministas. Eu consigo fazer um modelo muito bom para descrever os dados e eu não tenho praticamente ruído, né? Pode acontecer também de que a curva ela se aproxime de um platô, mas não atinja
de fato, um platô, ela continua subindo, mas não muito. Então, nesse caso, eu teria um pouco de componente estocástica nos meus dados. Quanto mais horizontal, o platô, menos componente estocástica eu tenho. Quanto mais próximo dos 45, mais componente estocástica eu tenho nos meus dados. Então, esse método é um método eficiente para você mensurar qual que é o peso de cada uma das duas componentes, o que é uma informação muito importante para qualquer esforço de tentar entender dados reais. Esses dados são dados tirados de um artigo do Klaus Friedrich, do Journal of the Atmospheric Science. Esse artigo é de 1986, e ele aqui está lidando com dados de duração do sol, duração de sol durante o dia, né? Então, quantas horas de sol eu tenho em cada dia. Então, aqui são dados de 20 anos, né? Então, a gente vê que é muito difícil você explicar a duração do Sol, da permanência do Sol no espaço, né, no céu, considerando nuvens e tudo mais. É muito difícil modelar isso, porque tem uma componente estocástica bastante considerável. E também ele tem dados aqui de pressão superficial, pressão próxima da superfície da Terra. Então, ele mostra também que tem uma componente estocástica importante nesses dados que seria muito difícil modelar. Outra informação que nós podemos tirar dos nossos dados é o regime em que o fenômeno que gera aqueles dados se encontra. Se esse fenômeno ou os fenômenos associados estão no regime caótico ou não. Se a curva satura, mais satura num valor maior que 3, então nós podemos dizer que esse dado tem natureza caótica. Dado caótico, de natureza caótica, não significa que o dado não pode ser modelável, embora dados de natureza caótica são mais difíceis de serem modelados, mas existem modelos que geram caos, ou geram uma situação de caos, mas que advém de equações diferenciais deterministas. Então, quando isso acontece, ou seja, quando você tem o platô, aqui pelo menos eu tenho aproximadamente um platô considerável, né? Então, quando você tem o platô, mas esse platô se verifica para valores da dimensão de correlação maiores que 3, então você tem dados de natureza caótica. Se o platô se dá aqui embaixo, abaixo de 3, então aqueles dados não têm natureza caótica. Então, são dados que nós podemos chamar, não existe um nome oficial para esse regime que não é caótico, mas nós podemos chamar de regime complexo. São os dados complexos, mas que não chegam a ser caóticos. São dados, por exemplo, que são mais dominados por ciclos periódicos ou quase periódicos do que uma situação em que você não consegue enxergar ciclos. Então, provavelmente, se seus dados saturam para valores menores que 3, você pode observar ciclos e pode identificar esses ciclos, medir o período desses ciclos. Então, são dados de natureza complexa. Outra diferença entre dados de natureza caótica e dados complexos é que os dados de natureza caótica são muito sensíveis às condições iniciais, ou então muito sensíveis também a perturbações do sistema. Então, na hora que você tem uma perturbação, por exemplo, chega uma frente fria, cai um raio, alguém coloca fogo em parte de uma floresta. Quando você tem uma perturbação, o sistema muda abruptamente e fica muito diferente do que era antes, pelo menos durante um certo tempo. Já os sistemas complexos, eles mudam, mas tendem a retornar ao estado que estavam antes da perturbação. Então, são sistemas, os sistemas complexos, são sistemas que esquecem
sobre as perturbações, eles esquecem as perturbações. As perturbações causam um efeito sobre eles, mas esse efeito se minimiza com o tempo. É como, por exemplo, você sofrer um corte no braço, né? Então, aquela perturbação causou um certo dano no seu braço, mas a tendência é o braço se regenerar se o corte não for muito grande ao ponto de deixar uma cicatriz. Então, se for um corte superficial, a pele vai reconstituir e o braço vai se esquecer daquela perturbação que se obteve. Quando você tem um certo ritmo cardíaco, se você leva um susto, esse ritmo se altera, mas a tendência é voltar ao ritmo que estava antes, após passar o susto. Então, esse sistema é um exemplo de sistema complexo, caracterizado por ciclos, é um sistema que esquece o passado, né? Não significa que todo sistema complexo esquece qualquer tipo de perturbação. Se a perturbação for muito grande, pode ser que cause uma alteração permanente, mas para pequenas perturbações vale essa comparação. Uma observação de que em inglês, dimensão de correlação chama correlation dimension e dimensão de imersão chama embedding dimension. Esse gráfico aqui, por exemplo, é um gráfico obtido para a velocidade do vento, né, em Sinop em junho de 2002. Então, dá para ver que a velocidade do vento ela tem natureza caótica, ou pelo menos uma componente importante caótica. Então, embora seja possível modelar, é um pouco difícil. É um sistema, o vento é um sistema, ou um fenômeno que é muito sensível a variações. E aqui nós temos um exemplo de um fenômeno de baixa dimensionalidade, né, que é a concentração de CO2. Tanto esse gráfico quanto o anterior são dados de um mês, né? Então, se você muda o tamanho da série temporal, pode mudar essa configuração, porque nós já temos informação de que a dimensão de correlação de dados em diferentes estações do ano dá valores diferentes. Você tem, em período de chuva, dimensões de correlação maiores, né? Você tem um fenômeno mais complexo quando chove do que na seca. Na seca, as variáveis em geral são mais bem comportadas, então você vai ter uma dimensionalidade menor, né? Vale a pena dizer que o valor da dimensionalidade aqui na saturação, aqui, por exemplo, a gente vê que parece que diminui um pouquinho, mas esses dados aqui eu posso considerar um platô cuja dimensionalidade está entre 1,8 e 2, né? Então, esse fenômeno é um fenômeno de baixa dimensionalidade, pelo menos nesse mês, que é o mês de seca, em junho de 2002, nesse ecossistema que é uma floresta de transição, entre o Cerrado e a floresta amazônica. Então, quanto maior a dimensão de correlação, mais complexo é o fenômeno, né? Então, fenômenos simples têm uma dimensão de correlação baixa e fenômenos mais complexos, uma dimensão de correlação alta. Outra informação importante que podemos tirar aqui desse gráfico é quantas variáveis nós precisamos para bem modelar o fenômeno ou a variável que nós estamos considerando. Aqui é para a concentração de CO2. Então, se eu for fazer um modelo para a concentração de CO2 medido na torre de Sinop, quantas variáveis eu precisaria? Bom, esse resultado aqui está me dizendo que, pelo menos para o período de seca, né, em junho, eu precisaria de apenas 4 variáveis, né, mais 3 além da própria concentração de CO2, para bem modelar o meu sistema. Embora, se eu usar 3, também não vai estar tão ruim, porque para 3 aqui eu tenho um número próximo de 1,8, talvez 1,6, né? Não é tão distante de 2, mas se eu quiser fazer um bom modelo, eu posso fazer um modelo de 4 variáveis para estar explicando essa variável. Aqui no gráfico anterior da velocidade do vento, eu precisaria de um modelo com mais variáveis, né? Então, eu posso considerar aqui, por exemplo, começa o platô. Então, esse valor aqui corresponde a n igual a 9, uma dimensão de imersão de n igual a 9. Então, precisaria
de um sistema de equações, de um modelo de 9 variáveis, já é bem mais difícil, né? Embora aqui talvez 8 funcione, ou 7 funcione, que não está tão diferente assim a dimensão de correlação do 9 em relação ao 9. Bom, então nós vemos que nós podemos ter informação a respeito de quantas variáveis nós precisamos para descrever aquela variável que nós estamos estudando e a ordem de complexidade, o regime de complexidade que aquele fenômeno se encontra, e também qual que é o peso da componente estocástica nos nossos dados. Então, são informações muito importantes para a descrição dos ecossistemas. Aqui nós temos mais alguns exemplos, né? Esses gráficos todos se referem à temperatura em Sinop, mas para diferentes meses, né? Mas os gráficos que estão aqui à esquerda se refere a período de chuva, e esses 3 gráficos que se encontram à direita se referem a período de seca. Então, o que nós vemos é que no período de seca, tanto a dimensão de imersão aqui no começo do platô, quanto a dimensão de correlação no começo do platô, são menores na seca do que na chuva. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um fenômeno relativamente simples em que eu tenho um platô, ou aproximadamente um platô, talvez com uma pequena componente estocástica, porque ele aumenta um pouquinho, por uma dimensionalidade de menos de 1,5. Então, o fenômeno, para explicar a temperatura, não vai ser tão difícil, embora eu precise para isso de um modelo de 5 variáveis, digamos assim, nessas condições aqui. Aqui também, mais ou menos 5, aqui talvez um pouco mais, talvez 6 nesse mês aqui, embora seja também um mês de seca. Mas os meses de seca eles não são sempre iguais, uma vez, por exemplo, que nós temos diferentes graus de cobertura do céu devido a queimadas. Então, dos anos em que você tem maiores queimadas, talvez, possivelmente, o fenômeno seja um pouco mais complexo. Aqui, por exemplo, a dimensão de correlação é um pouco acima de 1,5, né? Então, aqui, nessa condição, eu tenho uma complexidade um pouco maior. E já no período de chuva, dá para ver nessa condição aqui, por exemplo, que eu tenho uma componente estocástica mais considerável. Então, aqui eu vejo melhor a não saturação, né? Em termos de um platô aqui, eu não tenho um platô, mas propriamente um platô, mas eu tenho uma pequena inclinação, então eu tenho uma pequena componente estocástica que deve ser atribuível principalmente à própria chuva. A chuva é um fenômeno um tanto estocástico, porque não é possível prever exatamente em que instante de tempo vai cair a água, né? Então, basicamente todos parece que temos uma certa componente estocástica, né? E os valores de saturação ou aproximadamente saturação da dimensão de correlação são maiores, né? Então, aqui nós temos 2, aqui chega a 2, aqui também chega a 2 e possivelmente ultrapassa 2 para dimensões de imersão maiores. De qualquer forma, esse número, 6, 5 aqui, 6 aqui, aqui um pouco mais, mas seguramente menor que 10, é um número pequeno em relação ao que se acreditava antes da década de 70. Antes da década de 70, os cientistas acreditavam que os fenômenos naturais dependiam de dezenas de variáveis, né? Então, a temperatura num dado local medido localmente deveria depender de dezenas de outras variáveis. Hoje em dia, nós vemos que nós vamos conseguir modelar tais variáveis usando modelos cujo número de equações não é tão grande quanto se acreditava antes, né? Então, mesmo 8 variáveis, digamos assim, não é um número equivalente a dezenas.
Então, o que nós temos é a grande complexidade do comportamento dessas variáveis, elas advêm de relações não lineares entre um número de variáveis que, nesse caso aqui, sempre é menor que 10.